A Aventura do Fusca Vermelho, capítulo 1. O anúncio no jornal. Antônio folheava o jornal da manhã, a caneca de café fumegante ao lado. Não era de seu costume ler os classificados, mas um ímpeto súbito o levou a essa seção. Fusca Vermelho, 1970, excelente estado. Tratar com João. A descrição era simples, quase rústica, mas algo naquelas poucas palavras despertou sua curiosidade. Antônio sempre sonhou em ter um Fusca, um carro com alma, com história. E vermelho. Vermelho era a cor da paixão, da aventura. Anotou o número e discou. A voz do outro lado era cordial, e combinaram de se encontrar no dia seguinte. Capítulo 2. O primeiro olhar. O sol do outono de 1987 batia suavemente sobre o terreno baldio onde João guardava o Fusca. Antônio chegou pontualmente. Lá estava ele, um Fusca vermelho cereja, com um brilho que desafiava os anos. Não era um carro impecável de showroom. Havia alguns arranhões aqui e ali, marcas de uma vida bem vivida. Mas para Antônio, era perfeito. O interior estava limpo, os bancos de couro sintético um pouco gastos, mas sem rasgos. João, um homem de meia idade com um sorriso caloroso, observava a reação de Antônio com um brilho nos olhos. Capítulo 3. A negociação. Então, o que achou? Perguntou João, quebrando o silêncio. Antônio deu uma volta ao redor do carro novamente, ponderando. Ele é lindo, João. Mas qual a história dele? João começou a contar sobre as viagens que fez com o Fusca, as férias na praia, os fins de semana no campo. Cada arranhão, cada detalhe, tinha uma memória. A negociação foi menos sobre dinheiro e mais sobre a promessa de que o Fusca continuaria a ser amado. O preço foi justo, e o aperto de mãos selou o acordo. Capítulo 4. A primeira viagem. Com os documentos em ordem e a chave na mão, Antônio sentou-se ao volante. O motor roncou a primeira tentativa, um som familiar e reconfortante. A sensação de dirigir o Fusca pela primeira vez foi indescritível. Era como se o carro e ele tivessem esperado um pelo outro. Sentiu o vento nos cabelos, a estrada sob os pneus, e uma onda de liberdade o invadiu. A primeira viagem foi um passeio sem destino, apenas para sentir o carro, para se conectar com ele. Capítulo 5. O batismo de chuva. Uma semana depois, uma tempestade repentina pegou Antônio de surpresa no meio de uma estrada sinuosa. A chuva caía torrencialmente, e os limpadores de para-brisa mal davam conta. Era um teste para o Fusca, e ele passou com louvor. Apesar de ser um carro antigo, o Fusca se comportou bem na chuva, mantendo a estabilidade. Antônio sentiu uma nova camada de confiança e carinho pelo seu novo companheiro. Capítulo 6. O encontro na oficina. Alguns meses se passaram, e o Fusca, que Antônio carinhosamente apelidou de Vermelhinho, precisou de uma pequena manutenção. Na oficina, conheceu o Sr. Silva, um mecânico experiente que se especializava em carros antigos. O Sr. Silva, ao ver o Fusca, sorriu. Belo exemplar, meu jovem. Vejo que tem bom gosto. A partir daquele dia, a oficina do Sr. Silva se tornou um ponto de encontro para Antônio e Vermelhinho, um lugar onde a história do carro era respeitada e sua vida prolongada. Capítulo 7. A viagem inesperada. Um telefonema urgente da família exigiu que Antônio viajasse para uma cidade distante. Vermelhinho foi o escolhido para a jornada. A viagem foi longa, mas o Fusca se mostrou um companheiro confiável. Atravessaram paisagens deslumbrantes, estradas poeirentas e pequenos vilarejos. Cada quilômetro era uma nova memória, uma nova aventura. Antônio nunca se sentiu tão conectado a um carro. Capítulo 8. O novo amigo. Durante a viagem, Antônio parou em uma pequena lanchonete à beira da estrada. Lá, conheceu Maria, uma jovem mochileira que estava sem transporte. Antônio, movido pela gentileza e pelo espírito aventureiro do Vermelhinho, ofereceu-lhe uma carona. A conversa fluiu facilmente, e o resto da viagem foi preenchido com risadas e histórias.
Vermelhinho não era apenas um carro, ele era um catalisador de encontros e amizades. Capítulo 9. O retorno para casa após a longa viagem e o encontro com a família, Antônio e Maria, agora amigos, fizeram o caminho de volta. Vermelhinho, com seu motor roncando suavemente, os levou de volta para casa. Ao chegar, Antônio sentiu um misto de gratidão e nostalgia. O Fusca não era apenas um meio de transporte. Ele se tornou parte de sua vida, de suas memórias, de suas aventuras. Capítulo 10. O legado vermelho. Anos se passaram. Vermelhinho continuou a rodar, levando Antônio em inúmeras aventuras. Ele se tornou um símbolo de liberdade, de memórias, de uma época. Antônio, agora um homem mais velho, ainda dirigia seu Fusca com o mesmo carinho e entusiasmo. O Fusca vermelho não era apenas um carro. Ele era um pedaço da história de Antônio, um legado vermelho que continuaria a inspirar novas histórias e novas jornadas. Capa do livro. Aqui está a capa do livro que eu imaginei para A Aventura do Fusca Vermelho.